Flamengo e São Paulo ficam no 0 a 0 em primeiro duelo do Flamengo com o time principal em 2025. E o Mengão faz proposta pelo zagueiro Vitão do Internacional, mas o time colorado, além de rejeitar a proposta, debochou do Flamengo. Mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal, clicar aqui embaixo em inscrever-se, acionar o sino de notificação, clica todas e aproveita e já deixa seu like. Bom, pessoal, hoje o Flamengo entrou em campo contra o São Paulo, em um amistoso lá nos Estados Unidos, né? O primeiro do time principal do Flamengo no ano. E aí a gente esperava um pouco mais do time, eu falo pelo menos por mim, mas a gente tem que dar um desconto, lembrando que é o primeiro jogo do time principal. Claro que teve um período ali para treinar, mas estão vindo aí de pelo menos 30 dias de férias, então tem que ter um período maior para o time pegar um pouco mais de ritmo. Bom, no primeiro tempo, o jogo ele foi bem equilibrado, mas eu acho que o Flamengo ele levou um pouco mais de vantagem por causa das grandes chances criadas. Teve mais chances do que o São Paulo, pelo menos na minha visão. O Flamengo teve 3 chances, tá? Que eu anotei aqui pelo menos. A primeira, o Wesley sai cara a cara com o goleiro no ótimo lançamento do De La Cruz, aproveita a velocidade do lateral do Flamengo, e aí ele chega cara a cara com o goleiro do São Paulo e não consegue fazer uma boa finalização. Não vou tirar o mérito do goleiro que saiu bem, fechou o ângulo, mas o Wesley não pode perder uma chance dessa. A segunda, de um chute de bem longe do Pulgar, aproveitou que ventava bastante na partida de hoje lá nos Estados Unidos, e dá um chute de longa distância, a bola vai variando e o goleiro faz uma boa defesa. A terceira chance com o Alcaraz, no primeiro tempo, para mim, foi uma defesaça. Foi assim, realmente, fora da curva, uma defesa muito boa, numa cabeçada do Alcaraz, né? Então o Flamengo termina aí o primeiro tempo com 3 chances claras de gols, tá? E o Alcaraz hoje, né, falando nele, ele exercia um papel ali, parece um pouco como centroavante. Não é a dele, como a gente sabe, e eu não entendi realmente por quê. Já que tinha o Bruno Henrique no time, ele poderia muito bem fazer essa função. Ah, mas ia ter alguém em falta pela ponta esquerda. Colocava o Michael, que entrou no segundo tempo, não é? E aí deixa o Bruno Henrique ali fazer esse papel. Se for o caso, lançava o Luiz Araújo para a ponta direita, para fazer também, trazer para a perna esquerda e chutar. Mas enfim, Filipe Luís fazendo testes, isso faz parte, né, do primeiro jogo do time principal, para fazer testes mesmo, e esse é o momento de errar, não é de errar nas competições. Por outro lado, o São Paulo teve, pelo menos na minha visão, uma grande chance no primeiro tempo, que foi a cabeçada do Caleri numa defesaça do Rossi, cara. Uma defesa muito boa do Rossi, numa das principais características do atacante do São Paulo, que é o cabeceio. Então, o primeiro tempo, apesar de ter terminado teoricamente equilibrado, o Flamengo ele foi um pouco melhor, porque as chances de gols para o Flamengo elas foram maiores. Aí vem o segundo tempo e, já meio que esperado, o Flamengo troca muitos jogadores, quase o time inteiro. Só não foi o time inteiro, porque Matheus Gonçalves permaneceu em campo e depois saiu para a entrada do jovem jogador do Flamengo, o Pablo Lúcio, que entrou bem, na minha visão, no meu ponto de vista, conseguiu jogar bem. E o Flamengo, no segundo tempo, claro, trocou muita gente que nunca jogou junta em nenhuma partida. E o nível técnico do jogo, da partida, caiu um pouquinho, né? Normal, já era esperado. E um ponto positivo foi ver de novo, cara, o Luiz Araújo em campo, né? Há muitos meses sem atuar, apesar de ter ido para a final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro e ter ficado no banco, ele não entrou. Então há muitos meses o Luiz Araújo não jogava. E ver ele hoje em campo foi muito bom. Disputou algumas bolas aí, dando carrinho, inclusive, mostrando que ele está 100% recuperado da lesão. Então, muito bom, é um baita reforço para o Flamengo, o Luiz Araújo de volta no Mengão. Enfim, eu acho que o Flamengo foi ok, não foi mal, assim, uma porcaria, mas foi longe de fazer uma ótima partida. Foi ok, eu acho que os dois times, pelo que apresentaram, o placar foi justo, 0 a 0, mas essa foi a minha opinião. E eu quero ouvir a sua. O que você achou desse jogo de hoje entre Flamengo e São Paulo? Comenta bem. Vamos falar agora dessa sem-vergonhice do Internacional com o Flamengo. Por quê, cara? O Flamengo se interessou aí pelo zagueiro Vitão, zagueiro novo, 24 anos, destaque do Internacional ano passado. Fez uma proposta lá para o Internacional de 37 milhões de reais, mais a quitação da dívida, o perdão da dívida com o Thiago Maia, que o Internacional comprou do Flamengo, parcelado em 10 vezes e não pagou um mísero real, não pagou nenhuma parcela para o Flamengo. E aí, o time do Internacional teve a sem vergonhice, teve a pouca vergonha, né, foi descarado ao ponto de falar que não ia topar aquela proposta. O que é que ele queria?
os 10 milhões de valor de mercado do Vitão, mais o perdão da dívida por parte do Flamengo do Thiago Maia para poder negociar o jogador. E aí, pelo amor de Deus, se o Flamengo fizesse alguma coisa do tipo, seria um escândalo assim para todo mundo. Seria uma burrice do tamanho do mundo. Por quê? Como que você vai pagar num jogador, num zagueiro, o dobro do que você acabou de vender o seu reserva imediato? Que era o caso do Fabrício Bruno. Era o reserva imediato do Flamengo, um jogador com nível de seleção brasileira. 7 milhões de euros foi o que o Flamengo conseguiu vender. Como que você vai comprar o Vitão por 14 milhões? Ah, mas é mais novo. Dane-se. Fabrício Bruno é muito mais zagueiro que ele. Então isso daí seria um negócio pífio, ridículo por parte da diretoria do Flamengo se aceitasse. Segundo as informações e a apuração do GE, o Flamengo encerrou as negociações, não vai prosseguir. Inclusive, o Flamengo já entrou com uma ação na Câmara Nacional de Resolução de Disputas por causa desse débito aí que o Internacional tem com o Mengão. E aí, cara, eu espero que o Flamengo, depois disso, nunca mais negocie nada com o Internacional. Nunca tente comprar ninguém de lá, não venda mais ninguém para lá. O mesmo caso do Corinthians, cara. Esses times que têm problemas financeiros e não buscam quitar os seus compromissos, não buscam conversar, tem que cortar as relações, se fosse possível, como é na política, você fazer sanções contra esses clubes para eles realmente se lascar. Isso aí é uma pouca vergonha, cara. É um deboche do Internacional com o Flamengo. Você deve o clube, você comprou um jogador, um ativo do clube, e você não pagou nada. Inclusive, queria vender para o Santos, lucrar com a venda do Thiago Maia e ainda assim não pagar nada para o Flamengo. Então, o Internacional, o que vocês têm na cabeça? O presidente atual do Internacional pensa que o Flamengo é otário? Tá tirando o clube para trouxa? Não é? Porque fazer isso daí é chamar o Flamengo de otário. Então, pelo amor de Deus, se a diretoria tiver um mínimo de noção, um mínimo de entendimento, de bom senso, corta os laços com o Internacional e cobra de forma contundente essa dívida que tem aí em relação ao Thiago Maia. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço você que clicou e ficou até o final e te convido de novo. Se não é inscrito, clica aqui embaixo, ó, inscrever-se, aciona o sino de notificação e já aproveita também para deixar o seu like. Valeu, nação. Até a próxima.